Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no UOL Plataforma de número 154. Estou aqui com uma pessoa que eu sou muito fã, né? Ela escreve na mesma plataforma de texto que eu, óbvio que ela é muito mais talentosa e famosa do que eu. Mas eu fiquei muito feliz por ela ter aceitado o convite. É meio que óbvio, né? Quando a gente convida uma pessoa, a gente quer que a pessoa aceite. Só que às vezes a pessoa aceita e não dá de gravar. Com a Maitê, eu não deixo ela fugir. Ela tá aqui. E primeiramente se apresente, fale quem você é, Maitê, para quem não te conhece. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Oi, eu sou a Maitê. Agradeço mais uma vez pelo convite. E esse negócio aí de que eu sou muito mais talentosa e muito mais famosa, não é verdade. Você é muito talentoso também. Bom, eu tenho 26 anos, sou psicóloga de formação e escritora pelo coração. Então, eu atuo como psicóloga, trabalho no hospital e escrevo também no meu tempo livre. O sonho ainda de publicar o primeiro livro. Da hora, que legal. A gente vai tentar traçar uma linha do tempo, né? Que aí é meio que uma troca. Vamos tentar começar do começo, né? Onde você nasceu, de onde você como é que foi a sua infância, você sempre quis ser escritora, sempre quis ser psicóloga, enfim. Aí na medida que você for contando, eu posso te interromper aí pra te perguntar alguma coisa. Tá bom. Eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci numa cidade chamada São José do Rio Preto e eu morei lá até os meus 18 anos e depois eu mudei pra fazer faculdade. Então eu fui morar numa outra cidade também do interior de São Paulo que chama Bauru e morei lá por 5 anos até eu me formar. Depois, no ano seguinte, eu já mudei pra Campinas e hoje em dia eu moro em Valinhos, que é uma cidade pequena do ladinho de Campinas. Então eu sou uma nômade. Da hora. Você sempre gostou de escrever? Como é que foi? Como é que é a sua ligação com a escrita? Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então eu fui muito estimulada assim pela minha família a ler desde a infância. E é um hábito que eu tenho até hoje que eu amo. A escrita acho que foi mais flutuante. Eu tive momentos de escrever muito, mas eu também fiquei anos sem escrever. Principalmente no momento da faculdade. Foi algo que eu perdi e que eu resgatei há algum tempo. Da hora. Eu esqueci de falar como é que eu te conheci, né? Eu sempre, quando eu começo a gravar com alguém, eu falo como é que eu conheci a pessoa. E eu te conheci através do Medium mesmo, né? Que é a plataforma de texto. Cara, eu não vou lembrar o ano. Você escreve lá há muito tempo, né? Sim. Você escreve lá, tipo, desde quando, assim, mais ou menos? Acho que 2018 ou fim de 2017. Por aí, então. Então é por aí. Eu te conheço praticamente, eu acho que desde essa época, eu te conheço, né? Leio os seus textos desde essa época, 2019, eu acho, pra ser mais preciso. Pra cá, porque assim, eu sempre gostei de escrever também. Eu acho que desde criança, eu sempre gostei de escrever. No meu tempo, olha o papo de velho, né? No meu tempo. No meu tempo, o governo ele distribuía kit de material, né? Pra crianças mais carentes, enfim, escola pública. E aí a gente ganhava um kit com cadernos, que eram 5 cadernos, eu acho que é caderno pequeno, né? E eu sempre pegava um desses cadernos pra escrever, escrever, sabe? Escrever. Na época eu não sabia o que era, a gente falava textos, né? Eu não sabia o que cada texto significava. E muito cedo eu fui identificando os tipos de texto, né? O que era conto, o que era crônica, o que era poesia. E aí eu eu ganhei um apego muito grande pela crônica, né? Muito. Eu sou cronista, assim. Até tanto que o meu escritor favorito é o Rubem Alves, né? Que é um cronista. E na época, quando eu era criança, eu escrevia muita coisa tipo lúdica, sabe? Príncipe, princesa, enfim, eu falo até disso no meu livro, né, no meu segundo livro agora, mais recente, e é algo muito distante da minha realidade. Na crônica eu identifiquei que, porra, tem um tipo literário onde eu posso escrever coisas do meu cotidiano, que não precisa ser lúdico, né, tanto que eu não tenho um talento pra criar histórias, eu não tenho um talento, tipo assim, pra, fulano e fulana se encontraram, eu não tenho esse talento e admiro muito quem tem. Mas não é minha praia. Eu sou mais de escrever coisas do meu cotidiano. Eu lia seus textos, né, lá no Medium, e cara, e pra você ter ideia, seu nome tá anotado na minha lista de convidados desde 2021. Você acredita? Desde 2021. Sério? Tá anotado. Só que o que acontece? Ano passado, eu perdi essa lista, né? O meu celular, aconteceu alguma coisa com o meu bloco de notas, porque eu anoto no bloco de notas, e eu perdi essa lista. Então, muitos nomes eu perdi, que estavam nessa lista, e fui puxando na memória quem que eu queria
tá nessa lista. E eu também dei esse tempo de escrever, que eu não estava escrevendo, e aí quando eu voltei a escrever, foi pro Médium, e aí eu relembrei de você, eu voltei lá na lista de novo, para convidar, e acabou de rolando. Como é que começou o seu processo de escrita? Já foi, tipo, na faculdade, ou antes, enfim? Ai, só comentar sobre Crônicas, que eu também sou muito fã. Eu amo a Marta Medeiros. Ela é, assim... Ela é braba. Nossa, ela é braba. E tem uma história muito legal sobre isso. Uma vez eu mandei um e-mail pra ela pra falar sobre os textos dela e ela me respondeu. Nossa. E aí eu fiquei tipo, ela me notou, a Marta Medeiros me notou. Bom tipo, demais. Bom, eu comecei a escrever na infância. Eu lembro que eu escrevia muito à mão, né, nos cadernos. Tanto esses que você falou, que ganhava da escola, a gente tinha material numa pasta azul que vinha lá os cadernos. E eu gostava de inventar umas histórias de terror, uns contos. Só que eu sempre jogava fora. Eu terminava, rasgava tudo e jogava fora. Aí depois, quando passou a ter computador em casa, eu comecei a digitar. E às vezes eu passava assim uma tarde inteira escrevendo e no fim eu não salvava, eu jogava fora. E eu fiquei por muitos anos nisso, assim, não sei se uma autossabotagem. Acho que até o ensino médio eu era muito envolvida com a escrita. E aí eu entrei na faculdade e me afastei. Me afastei da leitura, me afastei da escrita. Aí lá pra metade da faculdade eu resgatei isso. Tipo, eu acho que me deu um insight. Não dá pra ser só coisa acadêmica, ler só texto científico. E aí eu voltei a ler e a escrever. Só que dessa vez com mais coragem para publicar. Sim, legal você falar nisso, sobre mostrar, né, para os outros. Você sempre foi de mostrar o que você escrevia para os outros, ou você tinha uma trava, assim, seus amigos, para as pessoas? Como é que é a tua relação como é que foi, né, a tua relação com isso? Eu sempre mostrei para minha mãe e para o meu irmão, que são as minhas referências, mas para amigos, pessoas fora do meu núcleo, não. Entendi. Sempre mostrei também para minha mãe, assim, eu sempre gostei de blog, né, por conta da escrita, né, eu tenho um blog desde 2014, aí, tipo, acaba um aí, cria outro, acaba um. Inclusive esse podcast é fruto de um blog que eu tinha. Que legal. E eu passei um tempo sem escrever também, eu acho que foi um tempo da minha vida que eu fui acumulando coisas, né, e aí quando eu voltei a escrever, e assim, eu vou te perguntar isso também, eu gosto de ter rotina de escrita, sabe, porque senão eu me afasto muito dela. Como é que eu faço hoje, né? Eu voltei a escrever, eu escrevo toda segunda-feira. E eu publico, né? Toda segunda-feira. E é assim que eu funciono. Eu tenho que escrever, tá escrevendo direto pra tá, tipo, é uma forma de, sabe, feed de rede social? É uma forma de eu tá alimentando o meu feed da escrita pra eu não me afastar muito dela. Como é que funciona esse teu processo de escrever? Você senta no computador pra escrever, eu vou escrever isso. Ou você vai acumulando coisas, escreve. Como é que é teu processo, né, que eu sou curioso para saber? Eu não tenho uma rotina, eu sou uma pessoa muito regrada, assim, no trabalho, no estudo. Sim. Então a escrita é a minha válvula de escape das regras. Então é um lugar que eu me permito não ter nenhum tipo de disciplina. Então eu sou muito daquela que vai anotando no celular. Eu tenho uma conversa comigo mesma no WhatsApp e no bloquinho de notas. E aí, se eu tenho uma ideia, eu já jogo lá. Sim. Mas em um dado momento eu sento e escrevo tudo. Às vezes eu escrevo 5 textos numa só. Então eu vou meio guiada pela inspiração. Quando eu percebo que o texto tá pronto para nascer, depois que eu já gestei esse texto, daí eu sento e escrevo. Da hora. E você escreve muito contos também, né? Eu acho que era essa segunda pergunta que eu ia te fazer. Como você não escreve só... Eu escrevo só crônicas, né? Eu não escrevo, tipo, outra coisa. Como você escreve outros tipos de textos também, como é que você define, tipo assim, se você vai escrever crônica, ou se você vai escrever conto, ou se você vai escrever... Isso é na hora que você vai escrever, ou se antes você já sabe, eu quero escrever um conto? É na hora. Eu dou uma experimentada na crônica, dou uma experimentada na poesia. Confesso que a poesia é o que eu menos gosto da minha escrita. Talvez por eu não ser uma leitora de poesia. Sim, eu também, eu não curto muito. Eu leio pouco também, na verdade. Mas é porque eu consumi e consumo muito Rubem Alves, né? Eu tenho 2 e-books publicados, né? O primeiro, ele é mais teológico, digamos assim, porque ele é mais acadêmico. E o segundo, ele é um livro de crônicas mesmo. Esse segundo, cara, eu tive que me desintoxicar, assim, um pouco no bom sentido, obviamente, do Rubem Alves para eu não copiá-lo. Pra você ter ideia, sabe? Tipo, eu tive que parar um tempo de ler ele,
fui, na verdade eu parei de ler tudo, na verdade, né, eu fiquei só escrevendo. Então eu fui consumir outras coisas, filmes, jogos, outras coisas, eu fui consumir outras coisas, para poder, na minha escrita, ficar um pouquinho, pô, Jonathan, sabe, para as pessoas olharem e lerem, pô, é o Jonathan que tá escrevendo. E eu acho que eu consegui, porque tem algumas coisas que eu acho que isso é coisa da modernidade, né, na escrita, que eu coloco o meu jeito de falar no texto, né. Então, sei lá, algumas gírias eu coloco no texto, para quem me conhece e for ler, falar, esse aqui é o Jonathan mesmo escrevendo, porque olha só, ele fala desse jeito. E isso também eu peguei do Rubem Alves, né? Rubem Alves também tem umas paradas de copiar, de escrever sons, né? Coisas caindo e tal. Você já citou né? Uma escritora, mas assim, quais foram as tuas maiores referências, assim, para começar a escrever? A Clarice Lispector, acho que ela é um ícone. Gênia, né? Gênia. A Marta Medeiros mesmo. Algumas autoras contemporâneas eu citaria também, brasileiras. Sim. Como a Aline Bay, a Luísa Geisler. Eu acho que hoje em dia elas são mais minhas referências. Mas na infância, a Agatha Christie, eu amava os livros dela, amo até hoje. Você gosta da Cecília? Sim. Cecília Meirelles é braba, né? Sim. A Lígia Bojunga, eu lia muito quando eu era mais nova, assim, criança mesmo. Tinha algumas coleções de livros. Eu sempre gostei muito do mistério, do suspense, então dominava esse tema. Da hora. Você é formado em psicologia, né? Isso. Como é que foi esse interesse pela psicologia? Ele veio muito da escola. No ensino médio eu tive aulas de filosofia, sociologia, e eu gostava bastante e conversava muito com o professor. E a ideia foi surgindo dali, no momento que eu comecei a ver os guias de profissões, eu estava procurando algo nesse lugar, do social, essa coisa de estudar o comportamento. E aí, quando eu vi a psico, eu falei, vai ser isso. Da hora. Você falou no início, né, sobre desejo de publicar algo. Você já tem algum material, assim? Você já tem uma ideia do que você gostaria de ter como primeiro livro? Tenho um conteúdo pronto que agora eu submeti para uma premiação. Então, um concurso. E aí, estou esperando. Mas eu já tinha mandado para um outro prêmio e não rolou. Então, agora eu mandei esse livro. E se não rolar com essa premiação, daí eu vou procurar de maneira independente. Sim. Pô, da hora. Lança isso aí, velho, pro mundo. As pessoas precisam ler. As pessoas precisam ler a Maitê, né? Obrigada. Tem uma coisa, eu não sei se você tem, né, mas assim, tem uma coisa que as pessoas, quem escreve fala, que é o bloqueio criativo, né, essa coisa de, eu não sei, não, na verdade eu não lembro, tô puxando aqui na memória, se às vezes que eu parei de escrever foi por isso, eu acredito que não, eu nunca tive essa coisa de não conseguir escrever, sabe? Eu tenho uma particularidade, eu acho que todo escritor tem, eu tenho uma particularidade de não gostar de escrever muito quando eu tô feliz, né? É algo que eu falei com a Talone quando eu gravei com ela. Eu perguntei se ela conseguia escrever quando ela tava feliz, né, e tal, eufórica. E ela falou que conseguia, eu não consigo. Só que eu também não preciso estar bad vibes, né? Eu também não preciso estar chorando, não. Mas eu tenho que estar mais na minha, mais introvertido, para poder desenvolver, porque senão não sai. Você tem alguma particularidade assim, tipo, de escrever, ou tem algum bloqueio criativo, sei lá, você já teve algum bloqueio criativo? Nesse momento que eu parei de escrever da faculdade, eu não sei se seria um bloqueio criativo, mas eu não conseguia escrever nada que fosse ficção. Eu estava tão envolvida na coisa de ler artigo científico, que parecia que eu ia referenciar a BNT, sabe? Eu não ia conseguir criar uma história. Então, acho que foi uma espécie de bloqueio. Mas hoje em dia, com uma escrita mais constante, mais presente na minha vida, não tenho. Assim, se eu tiver com uma ideia, quiser inventar alguma coisa, eu sento e escrevo. Mas eu tenho a mesma particularidade que você. Me identifiquei com a sua fala. Eu, quando tô muito feliz, escrevo textos que eu gosto menos. Até consigo escrever, mas eu fico, tá bom. Acho que uma certa solidão, estar mais ensimesmada é algo que me move muito. Eu percebo que é um tema que aparece, né? Eu escrevo muito sobre morar sozinho, estar longe da família. Então, acho que a solidão, a saudade são motores para minha escrita. Eu li o seu texto sobre morar sozinho e eu me identifiquei muito também com esse período, porque eu morei 2 anos sozinho, né? Foi 2 anos? Foi de outubro de 2020
a maio de 2022. Foi mais ou menos 2 anos. E assim, e nesse período, óbvio, né, eu cresci muito, eu me desenvolvi muito como pessoa e tal, eu meio que já morava sozinho, morando com os meus pais, de certa forma, né, que era aquele menino de ficar no quarto, não tinha uma boa relação com meu padrasto, então a casa era meio que dividida e minha mãe fazia o meio de campo ali, mas quando eu fui morar sozinho e ter minhas próprias responsabilidades, eu senti um pouco disso, sabe, que você colocou no texto, essa coisa de, caramba, parece às vezes que o mundo é só eu, né, que o mundo é eu por eu. Inclusive foi até uma das crises que eu tive, assim, quando eu voltei a morar com minha avó, porque eu já tinha morado com ela na adolescência, e agora eu voltei a morar com ela novamente. Foi até uma coisa que eu pensei, e até o assunto, o tema, na verdade, família, né, estava muito presente dentro de mim, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre família, sobre vínculos. E eu não faço muito essa separação, eu não coloco muito essa dicotomia entre família e amigos. Pra mim é a mesma coisa. Não sei se é porque a minha família é pequena também, né? Tenho mais parentes do que mesmo, tipo, família. Meu núcleo familiar é muito pequeno, parte de mãe, enfim. Então eu meio que envolvi todo mundo na minha família, meio que hoje todo mundo é minha família, os meus amigos e a minha própria família. Mas chegou uma época que eu refleti sobre isso, né? Eu falei, caramba, parece que eu tô só. Minha relação hoje com a minha avó e com a minha mãe, ela é muito melhor do que já foi um dia. Mas quando eu fui morar sozinho, eu senti muito bem isso, né? Eu acho que você pode falar um pouco também, né, desse teu processo aí. Eu super te entendo. É uma sensação que em alguns momentos é muito boa, de apreciar a própria companhia, mas tem momentos que bate uma solidão. E quando isso acontece comigo, eu começo a colocar barulho na casa. Eu vou ouvir podcast, eu ligo música alta. Tem esses momentos que eu não consigo lidar com o meu próprio silêncio, com os meus pensamentos. Acho que já foi muito mais difícil no passado, assim, os primeiros anos longe da minha família. E por mais que hoje eu more mais longe, em termos de distância, de quilômetros mesmo, eu me acostumei um pouco mais. Sempre tem uma lacuna, um pedaço que falta, mas já foi mais desafiador, porque eu cheguei a morar com outras pessoas na faculdade e só depois eu fui morar sozinha, ainda na faculdade, mas num lugar muito, muito pequeno. Então eu me sentia sufocada e eu tentava não ficar lá no fim de semana. Então eu sempre voltava para minha cidade para ficar com a minha família. E acho que é um processo bem doloroso, assim. Eu costumo dizer que é uma saudade que não passa. Logo vai fazer uma década, acho que é o ano que vem, faz 10 anos que eu não moro com os meus pais e eu nunca me acostumo. Eu sinto saudade todos os dias. Sim, no caso, hoje você mora na cidade separada dos seus pais? Você mora numa cidade, seus pais moram em outra? Isso, eu moro nessa cidade, Valinhos, e eles moram em São José do Rio Preto, na minha cidade natal, e dá tipo uns 400 quilômetros, então nem é impossível, dá pra chegar em algumas horas. Da hora. Você foi morar sozinha há quantos anos? Já adulta, né? Eu tinha acabado de fazer 18 quando eu me mudei, assim, uma semana depois de fazer 18 eu fui pra faculdade. Entendi. Caramba, muito cedo, né? Eu saí da casa da minha mãe muito tarde já, com 20 e poucos anos. Com 20 e quanto? Eu tenho 27 em 2023, então em 2020 eu tinha 24, né? Se a minha matemática tá em dia. Eu acho que eu tinha 24, eu já fui um pouquinho velho já, assim, que eu me mudei. E eu acho que foi necessário, assim, ter saído. Meio que... E é até um bagulho que eu falo pros meus amigos que ainda moram com os pais, né? Que eu não saí de uma maneira que a maioria das pessoas saem, né? Pelo menos aqui no meu contexto de ciclo de pessoas que eu conheço. Que o caminho mais natural casou, teve filho, se mudou, né? Tipo, e eu não eu não fiz esse caminho, né? Eu não me casei até hoje, namorava, mas não me casei até hoje. Então eu saí porque eu precisava ficar sozinho. E óbvio, né? Que aconteceram algumas intempéries da minha vida muito difíceis. E essa coisa de ficar sozinho aflorou muito mais. Só que aí essas intempéries passam, né? E aí vem um momento onde vem a calmaria, vem o sol, né? Fazendo a analogia do clima ainda. Vem o sol, enfim, e é nesse momento que você olha pro lado e reflete um pouco, né? E aí, cara, vem muitas coisas, tipo, vem trabalho, vem até uma frase que tem um amigo meu que fala, né? Pô, o legal é não pensar na vida, porque se pensar, você pira, né? E só que tem momentos que você pensa, e aí, tipo, vem o namoro que não deu certo, aí vem família que tá longe, cara, vem muita coisa envolvida, e aí quando você para pra pensar, eu falei, cara, eu tô sozinho no mundo, né? Eu acho que você deve ter passado
por isso algumas vezes, né? Sim. Em alguns momentos, acho que como a minha família sempre se fez muito presente, eu sempre soube que existe esse porto seguro, para o qual eu posso voltar. Mas recentemente eu passei por uma situação, eu desmaiei em casa. Eu até escrevi sobre isso e eu moro só com a minha cachorrinha. E daí eu desmaiei no banheiro, antes de ir pro trabalho, acordei depois de um certo tempo, que eu não sei quanto foi. E ela tava ali, tipo, do meu lado, assim, demonstrando preocupação do jeitinho canino dela. E foi um momento que eu senti exatamente isso. Eu tô sozinha. Eu me senti muito mal depois desse evento, ao longo da semana. Foi bem difícil. Você escreveu um texto recentemente que eu gostei muito dele, que se chama Moradia Temporária, né? Você escreveu. E eu me identifiquei muito com ele, assim, porque eu super concordo com isso, né? E embora eu seja muito apegado com o meu lugar, não com a minha casa, mas com o meu lugar, que é Rio Branco, né? Que é o Acre. Quem me conhece sabe que eu tenho uma relação com o Rio Branco, com o Acre muito grande. Eu acho que é uma forma de pertencimento, não sei, você é psicóloga, você pode falar com mais propriedade do que eu, mas deve ser uma coisa de pertencimento, de orgulho também. Eu tenho muito orgulho de ser acreano, né? Eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui. E é um bagulho que, assim, eu, há um tempo atrás, enfim, tem gravado eu falando isso, né? No meu podcast, eu falava que eu não me imaginava nunca morar em outro lugar. Até eu ter viajado para São Paulo pela primeira vez, viajei para Porto Velho no início desse ano. E eu falei, caramba, eu acho que eu super consigo passar uma temporada em algum lugar. Eu não me imagino definitivamente, sabe? Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu trabalho me possibilita fazer isso. Eu trabalho em home office, então eu posso trabalhar, sei lá, na Venezuela, ou em Hong Kong, em qualquer lugar do mundo, só flexibilizar o horário e eu consigo trabalhar. Eu me imagino hoje passando uma temporada morando fora, e aí vem essa coisa da família que a gente tá falando, né, que a minha relação com a minha família, ela eu nunca tive esse cordão umbilical, sabe, assim, com família, sempre. A minha família sempre me criou para ser livre, assim, embora na infância eu tivesse algumas amarras, mas é meio que eu fosse livre. Então eu tenho uma relação com a família que a minha avó, ela tenta preservar muito isso, e às vezes é difícil até entender, né? Pô, dá uma segurada, calma, tá todo mundo bem, mas é difícil, assim, para mim até entender esses processos, né, de família. Então eu acho que eu conseguiria, sim, passar um tempo fora, num lugar. Eu tenho uma dificuldade de me adaptar, assim, eu gosto do conforto, eu gosto da minha zona de conforto, sabe? É aquela música lá do Falcão, né, coisas que eu sei. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado, ninguém sabe mexer na minha confusão. Eu gosto de estar no meu lugar, mas assim, eu tô falando tudo isso baseado no seu texto, né, sobre lugar temporário. Tipo, se você for parar para pensar, todo lugar ele é temporário, né? Todo lugar muda também. Então, eu ainda me sinto muito pertencente a Rio Branco, mas eu acho que eu posso morar em outro lugar para ter outras experiências, né? Uma palavrinha que eu tô tentando evitar aqui, que é network, né? Eu tô tentando evitar essa palavra porque é palavra de coach, mas é meio que isso. Sim, sim. A gente precisa, né, de algo que nos ancore. Acho que é um pouco essa sensação de poder voar, mas saber que você volta para esse lugar que você já conhece. No fundo, a gente faz isso na vida. A gente sai um pouquinho da zona de conforto, dá uma experimentada, volta. Essa questão da moradia, eu gosto de sempre usar o gerúndio, né? Eu tô morando em Valinhos, porque eu não gosto da ideia de me amarrar a um lugar. Se eu for para um outro estado, outro país, outra cidade, vamos lá. Eu tô morando nesse lugar, eu tô vivendo essa experiência. Claro. Sim, hoje eu tenho essa visão que você tá falando. Eu não tinha essa visão antes, sabe? Eu achava que alguém me fincou no Acre e eu tinha que ser daqui, sabe? E assim, tem outra coisa também, outro fator, que tem coisas na minha vida que agora, com 27 anos, que eu tô pensando. Eu nunca tive a possibilidade de pensar sobre determinadas coisas, né? Então, talvez seja até daí essa minha coisa de não querer conhecer outros lugares, não querer viajar. No fundo, não é que eu não quisesse, no fundo é que eu não pensava sobre isso,
sabe? Sim. É aquela velha história, né? Pô, não sabia que eu gostava disso até experimentar isso. A única coisa que eu sei que eu não gosto é avião, tá? Isso aí ficou claro depois que eu viajei pela primeira vez. O avião, pra mim, é uma sensação que não gostei. Mas, enfim, esses processos da vida, né? Por isso que eu gosto muito de ler os seus textos e a forma que você escreve, que é um pouco parecida com a forma que eu escrevo também, que demarca um pouco, né? Você se sente livre para escrever sobre determinados assuntos. E, assim, eu até costumo falar, né? Tudo que não vira podcast... para mim, tudo que não vira podcast vira texto. O que não vira texto vira música, o que não vira música não vira nada. Na verdade, vira conversa de bar, né, com os amigos. Mas eu sempre, quando eu tenho algum tema, e quando eu li o teu texto, é como se fosse alguém tivesse me encaminhado, né? Pô, você tá pensando sobre isso? Lê esse texto aqui da Maitê. E foi exatamente nesse processo que eu tava pensando sobre isso, né? Sobre lugares, sobre as coisas serem temporárias, sobre construção também e tudo mais. Então é meio que essa neura aí, né? Sim. E a gente tá sempre em construção, em movimento. Às vezes algo que não faz sentido algum agora vai fazer daqui um mês, daqui um ano. Eu acho que a gente fez essa pergunta, né, sobre a psicologia, mas no caso, você em algum momento pensou em fazer outra coisa além de psicologia? Ou você, caramba, é isso que eu quero? O tempo todo. Que da hora. Os 5 anos da faculdade, eu fiquei pensando, e se eu mudar? E eu tinha algumas alternativas. Eu pensava em fazer letras e pensava em fazer jornalismo. O meio da faculdade, eu penso que existe isso, fonte, vozes da minha cabeça, essa é a base de evidência, que existe uma crise no meio do curso. Então, quando você tá ali, já não é mais... primeiro ano, tudo novo, mas você também não tá se formando. Aquele meio faz a gente ter uma crise de identidade. E eu senti muito isso. Tipo, será que eu termino? Ou eu largo tudo e vou prestar outro curso? Eu pensava muito, muito nisso, porque eu tava confusa, tava perdida, tava tentando me encontrar, e eu via muitas outras coisas que eu amava para além da psicologia. A arte é o que se destaca. A escrita... trabalhar com literatura de alguma maneira, design, todo mundo assim da arte. No último ano da faculdade, eu não estava gostando dos meus estágios. E aí essa dúvida parece que ficou ainda mais forte. Tipo, vixe, cheguei no último ano e descobri que não gosto da prática. E foi só quando eu me envolvi com o hospital que eu falei, tá, agora eu achei. E acho que hoje eu entendi que a psicologia faz parte de mim, faz parte da narrativa da minha vida. E ainda que eu vá fazer outra graduação, mude de área, ela vai sempre fazer parte da minha visão de mundo. E eu tento relacionar a psicologia com a arte, então eu levo isso para o meu campo de atuação. Livros, músicas... Eu achei uma forma de juntar tudo que eu gosto. Meio que funciona também, né? Eu tenho esse lado também, tipo, de comunicador. Então, o meu podcast é meio que isso. É eu sendo jornalista, mesmo sem diploma, né? Eu converso com pessoas, eu dou opiniões. E eu até falo muitas vezes para as pessoas que a gente vive um momento muito privilegiado da nossa vida de ter a internet, né? Eu lembro quando eu era criança, cara, era inimaginável pensar ser ouvido por tantas pessoas como eu sou hoje. Assim, né, pô, você tem um aparelho que as pessoas de qualquer lugar do mundo podem te ouvir. É uma plataforma onde qualquer pessoa pode te ouvir. E na minha época isso era inimaginável, tipo, era TV ou rádio, você precisava, tipo, trabalhar numa emissora de rádio, trabalhar numa emissora de TV para poder ser ouvido, ser visto e tudo mais. E hoje, escrever, né, nem passava pela cabeça das pessoas, em ser lido por outras pessoas. E hoje eu vejo que, caramba, a gente tem muitas ferramentas que a gente pode exercer. E eu acho que isso também foi um entrave para eu não querer ir para a área acadêmica do jornalismo, sabe? Eu sempre quis trabalhar com essa área. Eu entrevistei já alguns jornalistas daqui mesmo da minha cidade, né? Pessoas que eu sou muito fã também, pessoas que são referências para mim. E eles falavam assim sobre as coisas que o curso dá, mas que é muito prática. E eu acho também, de todas as coisas que eu faço, a que tem mais peso para mim quando eu escuto alguém falar é escritor, sabia? Tipo assim, quando as pessoas falam, pô, ele é podcast, ele é cantor, suave, eu aceito isso porque isso é realmente o que eu sou. Mas quando alguém fala, pô, o Jonathan, ele é escritor, cara, isso me bate assim de uma maneira estranha, sabe?
Como, caramba, escritor. Porque, pô, pra mim, escritor é Rubem Alves, né? Escritor pra mim é Cecília Meirelles. Escritor pra mim pô, essa galera que eu li na infância e que eu leio, né? Escritor pra mim é o John Green. Escritor pra mim são as pessoas, cara. E aí quando alguém fala, pô, o Jonathan é escritor, é muito pesado, assim. Então eu acho que na área jornalística também, isso me daria um certo impacto. Quando alguém falar, pô, o Jonathan é jornalista. Pô, pra mim jornalista é Jô Soares, é a Marília Gabriela, sabe? Que são, pô, as minhas duas maiores referências no jornalismo. É a Marília Gabriela. Eu amava assistir os programas dela no SBT. Para mim, o melhor programa de entrevista da minha vida era da Marília Gabriela, de frente com o Gabi. E o Jô Soares, pô. Para mim, esses são jornalistas. Então, de certa forma, hoje a gente tem essa plataforma. Tipo, você pode escrever, você pode ser lido. Pô, eu tô aqui em Rio Branco e li o teu texto, sabe? Olha que coisa legal, né? E eu falo sempre isso pra galera. Falo, cara, usa isso a seu favor, trabalha nisso, tipo, foca nisso. E eu entendo que a gente tem um pouquinho da síndrome dos anos 2000, que é a época que a gente não tinha acesso a essas coisas, de achar que a gente não é como você falou no início, né, essa autossabotagem, de achar que não tem ninguém para ouvir a gente. Tipo, não tem ninguém para ouvir a gente, não tem ninguém para ler a gente, então eu não vou fazer. E tem um outro problema também de, mas e se falarem mal? E se pensarem mal? E tudo isso, panorama para te perguntar isso, né? Se você teve em algum momento essa preocupação, tipo, de como as pessoas iam reagir, né? Com a sua forma de escrever, com a sua forma de se comunicar, enfim. Não, é um lugar em que eu me sinto muito livre. E acho que foi a partir desse lugar que eu comecei a levar um pouco disso pra minha vida. Tipo, tá, e se pensarem alguma coisa ruim? Sabe, meio que continuar conversando com medo? Nossa, e se alguém me criticar? E daí? Vamos seguir, o que pode acontecer? Eu falo em alguns textos minhas opiniões políticas, eu faço algumas críticas, mas isso nunca foi um medo pra mim. Mas eu acho que é algo que a internet traz, né? Porque as pessoas estão protegidas por trás de uma tela, então me parece que elas criam mais coragem de poder gritar em caixa alta e falar exatamente o que elas pensam, coisas que elas não falariam no tete-a-tete. Então, às vezes eu até espero, tipo, vai ter alguma retaliação, mas não me afeta, não me traz um impacto, assim, tão forte. Da hora. Maite, é isso, então. Muito obrigado por, mais uma vez, né, por você ter aceitado o convite, ter achado um momentinho na sua agenda para trocar uma ideia comigo, que é um processo, né, tipo, quando eu escolho a pessoa, quando eu convido a pessoa, quando ela aceita e quando a gravação acontece. Então, é muito bom. Saiba, né, já te falei isso em off, já te falei na gravação, vou falar novamente que eu sou muito seu fã. Continue, publique seu livro e me diga onde comprar e mande pra cá, que eu acho muito legal. E a gente tem um quadro nesse ano, que eu estreiei esse ano aqui no programa, é que o convidado pode indicar alguém que eu possa convidar, né? Que eu possa... Jonathan, essa pessoa acho que seria legal trocar uma ideia com ela. Não precisa ser só uma pessoa, tá? Você pode indicar mais de uma também, mas se quiser ficar só numa também, pode convidar numa. E diga o porquê, né? Que eu tenho que convidar essa pessoa. Caramba! Essa é a parte mais difícil. Nossa, eu não te preparei antes. Não me preparou antes. Eu pensei em indicar uma pessoa que trabalha comigo, uma enfermeira, porque ela tem uma visão sobre o cuidado e acho que ela tá numa profissão muito bonita, mas ela é uma pessoa muito tímida, então eu acho que ela não aceitaria. Não sei. Mas você vai indicar ela ou não? Fica à vontade. Eu vou indicar ela, mas daí eu te passo depois contato e tal. Você só fala quem é ela e por que você tá indicando ela, né? O nome dela é Jéssica, ela é uma enfermeira. É sempre muito bom falar com ela. Ela tem uma relação com o cuidar, com esse lugar que eu acho bonita. É uma pessoa que eu admiro. Da hora. Então é isso, tá anotada. E, Maite, eu sempre brinco que o finalzinho do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode mandar abraço para quem quiser, pode falar o que quiser, falar alguma coisa que talvez não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Então, e ficar à vontade para falar o que quiser. E mais uma vez, te agradecer aí por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade. Eu achei que eu ia ficar super tímida, mas
você consegue tirar a pessoa desse lugar, o jeito que você pergunta. Eu me senti muito bem e também sou sua fã. Eu admiro a coragem de fazer tantos projetos e jogar os seus projetos no mundo e falar, ó, eu existo e é isso aí, vamos lá. Ai, deixa eu ver o que dizer. Agradecer. Acho que eu nunca me imaginei ser convidada para um podcast. Eu me senti muito, muito bem, assim, com o coração quentinho. Acho o máximo isso dessa globalização. Você tá em outro estado, distante do meu, e a gente tá aqui conversando e a gente tem um monte de coisas em comum, a paixão pela arte, pela literatura. Acho que quando a gente se permite um olhar mais carinhoso para o ser humano, a gente pode descobrir tantas semelhanças. Então, acho que, no fundo, é sobre isso. Mandar beijos pra minha família, porque são eles que me encorajam, foram eles que me colocaram nesse lugar da arte, eles que me ensinaram o poder que tem um livro e escrever um livro, e eles sempre acreditaram e acreditam em mim. Eu tenho as minhas ideias mirabolantes e eles falam, manda ver, a gente tá aqui. Da hora, Maitê. Então é isso, até a próxima. Muito obrigada, até.